Escalonamento de processos é o tema deste vídeo. A gente já sabe de conversas anteriores que se eu tiver em um computador com uma CPU de núcleo único, ainda assim nós conseguimos executar vários programas ao mesmo tempo, porque essa CPU pode fazer um chaveamento do registrador IP. Se a gente fizer um desenho bem ligeiro aqui, nós podemos ter vários processos na memória. Essa CPU de núcleo único vai estar aqui, registradorzinho IP. E o registrador IP que indica a próxima instrução a ser executada pode ter o seu valor chaveado, né, de um processo para o outro pelo sistema operacional. Isso acontece, por exemplo, vamos pensar assim, quando você usa o mecanismo Alt-Tab, né, no Windows ou no Linux da vida. Isso pode acontecer também no teu celular, quando você salta de um aplicativo para outro. Então, a ideia geral é mudar o valor do IP. Logicamente, nós vamos ter que mudar o valor de outros registradores também. Cada processo precisa de uma pilha separada, a gente já sabe disso. Então, além do IP, vamos ter que chavear o SP. O controle de memória, entre aspas, base limite, vai ter que ser atualizado também, na hora que a gente passa do espaço de endereçamento de um aplicativo para outro. E, além disso, outros registradores da CPU. A gente sabe que aqui dentro da CPU existem registradores auxiliares. Vou citar um deles como exemplo. Lá na arquitetura Intel a gente tem um sujeito chamado AX. Ele serve para guardar um valor intermediário que a gente está usando. Por exemplo, o processo PA está rodando um loop e o valor do loop, né, nesse momento é 5. Quando a gente chavear para o processo PB e depois voltar, a gente vai querer recuperar o valor desse loop que estava em um registrador. A conclusão da história é a seguinte: quando a gente chaveia de um processo para outro, o sistema operacional, na verdade, muda todo o conteúdo da CPU, todo o conteúdo. Nós costumamos nos referir a isso com chaveamento, vamos colocar aqui, chaveamento de contexto da CPU. Podemos entender contexto como sendo essa ideia de conteúdo da CPU, ok? A gente tem que guardar todo o conteúdo, passa para outro processo e para voltar tem que recuperar esse conteúdo. Para cada processo a gente tem uma tabela na memória, o sistema operacional guarda todas essas informações. Nós costumamos dizer que existe uma estrutura de dados, o nome típico para ela é PCB, não costumamos traduzir, é Process Control Block. É um nome genérico. Lá no Linux, por exemplo, existe um registro chamado Task Structure. Ele é o equivalente da PCB, então, é a implementação de PCB no Linux. E essa estrutura de dados, um registro de dados, guarda o contexto da CPU de um determinado processo, ou, é claro, o contexto de uma thread também. Lembre que se a gente estiver chaveando thread de kernel, a gente também precisa chavear o IP e a pilha, no mínimo. Quando é que o sistema operacional vai chavear de um programa para outro? Quando é que o sistema operacional vai passar de uma thread para outra? Quais são os motivos para existir esse chaveamento? A gente acabou de mencionar, a história do Alt-Tab, mas deixa eu recordar junto com você algo que já foi comentado anteriormente. Considere um pequeno trecho de código de exemplo aqui. Tem uma sequência de instruções, a CPU está executando essas instruções para a gente, de um programa. E no meio do caminho a gente tem uma leitura de teclado. Função gets, ou seja, get string.
A gente sabe que ao chegar nesse ponto aqui, o programa vai ser pausado, digamos assim, para esperar o usuário digitar alguma coisa, né? E apertar Enter. Uma vez feita essa chamada aqui, não faz sentido a gente deixar a CPU presa nesse aplicativo. Afinal de contas, o aplicativo está esperando o usuário fazer alguma coisa, isso pode demorar bastante. Outro exemplo, não precisa ser uma leitura de teclado, poderia ser uma leitura de um arquivo, file read, ou uma leitura de rede, ou uma escrita de um dado na impressora. De forma geral, qualquer operação de I/O que leve a conversar com um periférico vai implicar em um atraso. Até a gente preparar esse periférico, preparar um buffer de DMA, configurar parâmetros e fazer a transferência dos dados. Isso tudo vai demorar bastante tempo do ponto de vista da CPU. A CPU é o componente mais veloz do computador, normalmente é o componente mais caro também. Não é difícil você encontrar computadores aí no mercado que custam $1.000 e não é difícil você encontrar CPUs que custam $1.000, né? E seria estranho dentro de uma máquina aí a gente deixar o componente que é mais caro e mais importante, por exemplo, a CPU, parado esperando um teclado, ou essa mesma CPU parada esperando uma leitura de disco, ou pior, mais lento ainda, uma resposta da impressora. Então, em todos esses momentos aqui, em todos esses exemplos, nós temos oportunidades para chaveamento de tarefa. Assim que acontece uma chamada para uma dessas funções aqui, vocês recordam, essa chamada vai para o sistema operacional, e nesse momento o sistema operacional toma a decisão, geralmente, de passar a CPU para um outro programa continuar em execução. Por essa figura aqui, nós já sabemos qual é um momento possível para um programa perder a CPU. Está indicado o nosso trecho de código através dessas setas. Uma chamada ao sistema operacional para fazer um I/O síncrono vai resultar na perda da CPU. Perfeito. Aí a gente tem a pergunta complementar a essa, que seria: quando é que o nosso programa vai receber de volta essa CPU? A resposta é um pouquinho menos óbvia do que parece. A gente poderia pensar assim que eu apertar Enter, eu recebo a CPU. Vamos examinar isso um pouquinho mais de perto. Vamos representar aqui uma CPU do computador. E vamos considerar que seja uma CPU de núcleo único, que vai simplificar um pouco a nossa conversa. Essa CPU, em um dado momento, está executando um processo e eu vou representar esse fato dessa maneira aqui, dizendo então que existe um processo em execução na CPU. Aí, em um dado momento, dentro do código desse processo, nós temos uma operação de entrada e saída, por exemplo, a leitura de um arquivo. A gente já entendeu que, por causa dessa operação, o processo vai perder a CPU. Vamos representar então aqui esse outro periférico da máquina, colocar aqui uma unidade SSD, por exemplo. E uma vez que o processo fez o pedido pela leitura de arquivo, ele vai ter que esperar uma resposta daqui e ele perde a CPU. Vamos representar isso aqui dessa forma, querendo dizer que o processo agora está nessa espera, ele tem uma relação ali com esse periférico aqui, o SSD. O que o sistema operacional pode fazer? Arranjar um outro processo. Então aparece mais alguém aí que estava na memória esperando uma chance para executar, e o registrador IP vai ser apontado para esse processo. Pronto, o processo PA perdeu a execução e o processo PB começa a trabalhar ou retorna o trabalho dele na CPU. Esse processo PB, vamos continuar com o nosso exemplo aqui.
algum dia vai ter que fazer entrada e saída também. Vamos deixar o processo PA lá aguardando pelo disco. Enquanto isso, o processo PB está trabalhando. Qualquer fração de tempo aqui, né, alguns poucos milissegundos que o processo PA fique esperando pelo disco rígido, é tempo suficiente para uma CPU executar muitas instruções. Lembre sempre, a CPU é muito rápida comparada com o periférico. Então eu repito, um intervalo de tempo muito curto que o processo PA permaneça aguardando pelo arquivo é suficiente para esse processo PB rodar uma grande quantidade de instruções. Estamos falando aí de milhares, centenas de milhares de instruções. Então lá pelas tantas, esse processo PB vai chegar numa situação assim, ou ele produz informação e tem que jogar isso para fora, ou ele termina um cálculo ali e precisa de mais informação para continuar a trabalhar. Vamos supor que esse processo, então, tenha que fazer uma troca de dados com a rede. Então, temos mais um periférico aqui, vou representar ele assim, mais uma caixinha. E vamos colocar assim, tem uma placa de rede aqui. E já que o processo PB vai começar a fazer a I/O com a placa de rede, mesma história anterior, ele perde a CPU. Vamos representar dessa forma, ele está conectado à rede por meio do sistema operacional e aguardando que a operação de I/O seja realizada, né? Seja uma operação de entrada ou de saída. Você já imaginou corretamente, aparece um outro processo aí e vai receber a CPU para poder executar. Eu quero colocar mais um periférico aqui em cena para continuar a nossa conversa. Então, rapidamente, vamos imaginar que o processo PC precise conversar com o teclado, tá bom? Keyboard. E como aconteceu anteriormente, a gente já sabe, ele faz um pedido para SO, perde a CPU, vai ficar esperando uma resposta de entrada e saída. E nesse meio tempo, a gente tem um novo processo que ganha o processador para poder rodar. Agora a gente tem que examinar o complemento disso tudo. Quero dizer assim, o que acontece à medida que esses processos terminam as operações de entrada e saída? A um dado momento eles vão voltar para a CPU e como que isso vai acontecer? Vamos escolher um processo ao azar aqui, eu vou escolher o processo PB. Então vamos imaginar que a entrada e saída foi concluída, essa transferência de dados foi realizada pelo sistema operacional e o processo PB está livre, então, para continuar a execução do código. Lá no código dele, a gente tinha uma chamada de entrada e saída. Deixa eu pegar uma folhinha aqui e representar. Então, dentro do processo PB, lá pelas tantas eu tinha algo como send. Imagina que ele estava enviando um pacote de rede. Então, fez a chamada para o sistema operacional, perdeu a CPU, só que depois a gente sabe que existe o retorno. Eu fiz uma chamada de subrotina, existe o retorno da chamada de subrotina para continuar a execução do código. Pois bem, o processo PB recebeu o retorno, está pronto para continuar a execução. O que a gente faz com o processo PB? Vai colocar ele na CPU. Mas espera, tem um problema. A CPU já está ocupada por um outro processo que está rodando. Aí a gente tem que tomar uma decisão sobre como agir. Será que o processo PB tira a vez do processo PB? Será que o processo PB fica esperando? A gente vai adotar essa segunda alternativa inicialmente, a gente vai examinando isso com calma. Essa pergunta a respeito do que vai acontecer com o processo PB é a essência desse problema de escalonamento. Escalonamento de CPU, se a gente pensar na palavra escalonamento, escalonar diz respeito a você fazer uma escolha e diz respeito a colocar uma ordem nas coisas. Né? Escalonamento de produção, o que eu vou produzir primeiro? Um exemplo mais assim do dia a dia, escalonamento de um time. Então, quem que eu vou colocar em campo e quem que eu deixo pausado.
Pois bem, o escalonamento de CPU vai ter que decidir agora qual dos dois vai rodar. A gente vai conversar mais a respeito disso, mas inicialmente considere a ideia de que o processo PB fica aqui aguardando o processo PD liberar a CPU, tá? Então, se ele está aguardando, a gente vê a formação de uma coisa assim. Tem um lugarzinho de espera aqui, em que o processo PB fica confortavelmente ali, sem fazer nada, né? Repara, esse processo não está fazendo I/O, não está usando a CPU, ele está suspenso, inerte na memória. Não está acontecendo nada com ele. Aguardando a vez dele entrar na CPU. Nós já comentamos que dentro do computador existem muitas coisas em funcionamento simultâneo. Se você tiver disponível uma máquina, desktop ou laptop com Windows, você usar Ctrl Alt Del e dar uma olhada no gerenciador de tarefas, você vai ver sempre que tem fácil ali uma ou duas dezenas de coisas rodando na memória. Entre programas que a gente, usuário, disparou e tarefas que pertencem ao sistema operacional e a respeito das quais a gente já fez menção no passado. Nós podemos ter pequenos programas que auxiliam o sistema operacional verificando temperatura de CPU. Podemos ter programas verificando a bateria de um laptop. Pode ter um outro programinha verificando se existe uma conexão wireless disponível ou não. Posso ter lá em plano de fundo um antivírus que volta e meia é acionado, e etc, etc. Tem N coisas acontecendo dentro da máquina. No Linux você também vai conseguir visualizar isso. Existe uma ferramenta chamada System Monitor, ela também te dá uma visão interna do sistema. E, bom, isso vale para o Android também, né? Tem algumas ferramentas aí para Android que permitem a gente ver isso. Na própria interface do Android a gente pode circular entre vários aplicativos, mas ali a gente está vendo só a ponta do iceberg, né? Lá dentro do Android tem uma série de funções e processos que compõem o sistema operacional rodando também. Moral da história. Nessa figura que está aqui na sua frente agora, você pode imaginar que existe um grande número de processos esperando vez para utilizar a CPU. A gente tem uma sequência aqui, né, a formação de uma fila de espera, e a gente dá um nome para isso. Essa fila é importante, então grave aí. Nós chamamos isso aqui fila de prontos. Por que esse nome? Porque nós estamos falando a respeito de processos que estão prontos para receber a CPU. No exemplo que está na nossa frente agora, perceba que o processo PA e o processo PC estão fazendo entrada e saída. Nessa nomenclatura que a gente acabou de criar, esses dois processos não estão prontos para receber a CPU. Ao passo que aqui na fila nós temos PB, PF e PE, estão inertes na memória, aguardando a chance de usar a CPU. Durante a operação desse computador, as coisas vão continuar da maneira como nós conversamos até o momento, ou seja, gradativamente os processos vão avançando em direção à CPU. A gente sempre vai ter um processo aqui em execução que a um determinado momento vai fazer entrada e saída, ou eventualmente esse processo pode simplesmente terminar e acabar a execução, mas ao dado momento o processo termina o que está fazendo e libera a CPU. Mas tipicamente a gente vai imaginar que esse processo abandona a CPU para fazer uma operação de I/O e essa fila avança uma posição. Repare então que a gente tem um ciclo acontecendo, né? Imagine esses processos se movendo aqui ciclicamente, isso acontece muito rapidamente. E vamos voltar a nossa atenção para o primeiro processo da nossa história, que era o processo PA. Enquanto nós estávamos conversando, ele ficou aqui quietinho esse tempo todo, ele devia estar talvez transferindo um arquivo muito grande. Vamos considerar que ele terminou essa operação de I/O. Tá? Ele recebeu os dados ou gravou os dados, enfim.
encerrou a operação de I/O e precisa da CPU novamente. Agora vem uma pergunta, lógico, a gente precisa saber aonde o processo PA vai entrar na fila. Qual seria o ponto correto para colocar o processo PA? Uma primeira ideia seria colocá-lo aqui no final da fila. Mas será que essa posição está certa? Será que essa posição não está certa? Que motivo a gente poderia ter para colocar o processo PA no final da fila? Que motivo a gente poderia ter para colocar o processo PA no meio da fila ou mesmo mais para frente? A resposta a essa pergunta é a essência do problema de escalonamento e eu convido você a fazer uma pausa no vídeo agora, nesse instante, e tentar responder a pergunta. É importante que você se envolva no assunto, pensando em possibilidades de resposta diferente, para decidir em que ponto a gente coloca o processo PA. Faça essa pausa de 1 minuto, pensa, aproveita, toma uma água e já a gente retorna. Pronto? Vamos continuar. A pergunta que eu acabei de propor admite muitas respostas diferentes. Eu vou enumerar junto com você aqui algumas das que são, digamos assim, clássicas que você encontraria em um livro de sistemas operacionais. Veja, se a gente tem que tomar uma decisão a respeito de escalonamento, vou fazer um trecho de código aqui no rascunho, né? A nossa dúvida, volta aqui na figura. A nossa dúvida aqui é a posição em que o processo PA vai ter que entrar nessa fila, certo? O sistema operacional tem que tomar essa decisão e o sistema operacional é um programa de computador. Será que o processo PA entra na frente do processo PB ou será que ele entra atrás? Como que você resolve isso em código? Fácil, você resolve isso com if. A gente vai precisar de um comando condicional em algum canto lá do SO para tomar essa decisão. E esse comando vai fazer alguma espécie de comparação, por exemplo, entre o processo PA e o processo PB, me permita representar assim, e que diga, olha, se o processo PA, né, for de alguma maneira mais interessante aí que o processo PB, então o processo PA toma a posição dele. Agora, o que a gente pode usar como critério? Vamos falar aqui em números, né? Comparação de números nesse if aqui. Um primeiro número aí, uma primeira medida é algo conhecido como tempo de resposta. A ideia é bastante simples. O tempo de resposta é um intervalo. Então a gente dispara um cronômetro, mede um determinado intervalo. Tá? Alguns processos vão ter um tempo maior de resposta, outros têm um tempo menor. Mas que tempo de resposta é esse? Então, assim, da chegada de um processo na fila de prontos, nesse instante a gente dispara o cronômetro e fica esperando até o momento em que o processo ganha a CPU e começa a executar. Perfeito? Isso aqui é conhecido como tempo de resposta. É o intervalo de tempo entre a chegada na fila e o início da execução desse processo na CPU. Fazendo uma analogia, uma metáfora no dia a dia, imagina que você entrou numa fila de banco, lá numa agência. Então, a partir do momento que você cruzou a porta do banco e entrou na fila, você dispara o cronômetro. No momento em que você diz bom dia para o caixa, a pessoa que está te atendendo, você desliga o cronômetro, porque aqui começa a resposta do banco para a operação que você precisa, né? Para o atendimento que você requer. Uma outra medida aqui, uma coisa que a gente costuma chamar de turnaround, uma expressão que a gente também não traduz na área. Turnaround também vai ser uma medida de tempo. Novamente a gente dispara o cronômetro, um pouquinho diferente do tempo de resposta. A gente dispara o cronômetro também na chegada na fila.
tá? O processo entrou na fila de prontos, paf, disparou o cronômetro. Aí você deixa esse cronômetro ligado, ele fica contando o tempo. O processo entra na CPU, você deixa o cronômetro ligado, continua contando o tempo. A hora que esse processo sai da CPU, aí você desliga. Por que um processo sai da CPU? Você já sabe essa resposta. Um processo sai da CPU para fazer entrada e saída. Eventualmente, um processo sai da CPU porque ele acabou a execução. Então, pronto. Tempo de resposta é da chegada na fila até o início da execução na CPU, assim que o registrador IP é chaveado, tá? E no caso do turnaround, é uma medida de tempo também, esse intervalo, chegada na fila de prontos, até o momento em que o processo terminou de executar. Obviamente, o turnaround sempre vai ser maior do que o tempo de resposta. Mais alguns critérios que o SO pode utilizar para decidir qual processo vai na frente ou vai atrás na fila de prontos. Pois bem, outro critério que é bastante imediato, bastante simples, é a ideia de prioridade. Basta a gente chegar e dizer que um determinado processo é mais importante do que outro. O exemplo que eu sempre utilizo, no caso de um notebook, o processo que é responsável por medir a bateria do equipamento. Esse processo tem que vir antes, né, do que um processo do usuário lá que serve para fazer um desenho na tela, tá? Outro exemplo, talvez, um processo que monitore a temperatura da CPU. Esse é um processo que periodicamente tem que ser ativado, né? Verificar se a temperatura da CPU não está atingindo o limite perigoso. Claramente é um processo que tem que vir na frente de um outro processo, vamos dizer assim, como um jogo, né, que o usuário está executando, tá bem? E mais dois critérios que eu vou colocar aqui, que são bastante importantes para a nossa discussão. A gente poderia pensar em outras coisas, talvez, como quanta memória um processo está usando, ou talvez quantos bytes de I/O ele já empregou no sistema. Enfim, poderíamos pensar em outras coisas, mas eu estou me atendo aqui a uma lista que é mais comum, né? São critérios mais claros assim, para a gente trabalhar. Eu vou colocar mais dois aqui que são importantes para a gente, né? Então vamos lá, eu vou escrever em inglês, e porque a gente costuma ver de duas maneiras. Tem uma coisa chamada de CPU burst, tá? Que lá em português a gente traduz como rajada de CPU. E a gente tem I/O burst, que é uma rajada de entrada e saída. A palavra rajada, se você pensar um pouco nela, vamos dar um exemplo aqui. Uma rajada de vento entrou pela janela. Então, é algo que tem uma duração assim, efêmera, digamos, né? Uma rajada de vento é uma coisa de curta duração. Então, CPU burst é uma medida de tempo também, e indica assim, quanto tempo um processo ficou na CPU. Se eu for esquematizar aqui, a gente teria algo assim. O processo entra na CPU, executa um conjunto de instruções e depois sai, né? Leave. Deixa a CPU. Esse intervalo de tempo aqui nós chamamos de CPU burst. É claro que o comprimento desse CPU burst aqui vai variar em função da quantidade de instruções que o programa vai rodar antes de começar a I/O, não é verdade? O programa começa a rodar, vai executando as instruções dele, de repente resolve fazer entrada e saída. Então, CPU burst, esse tempo aqui de CPU, o I/O burst, ou seja, a rajada de I/O, você com certeza já deduziu. Esse processo vai tratar I/O com algum periférico e vai passar algum tempo lá resolvendo isso com o periférico.
Esse tempo vai depender tanto da velocidade do periférico em si, quanto do volume de informações que vai ter que trafegar. E esse intervalo, então, é a rajada de I/O, ok? Tudo aqui é medido usando como unidade tempo. Esses dois últimos critérios aqui, ou essas duas últimas medidas, dão margem para a gente fazer uma classificação que é importante e que a gente vai examinar agora. Então, de um lado, nós temos a rajada de CPU, ou CPU burst. Do outro lado, nós temos essa medida chamada de I/O burst. Ok. Todo o processo, durante a execução dele, vai passar por rajadas de CPU e rajadas de I/O. Basta a gente lembrar a nossa figura original, que eu estou trazendo aqui, e aquele fato que eu mencionei, que existe uma espécie de ciclo aqui. Continuamente os processos ficam chaveando entre CPU e periféricos. Um exemplo simples pode ser um editor de textos. Ele espera uma tecla, a hora que você bate a tecla ele tem que ir lá na CPU, desenhar essa tecla na tela, né? Isso vai consumir um pouquinho de código e ele volta, espera a próxima tecla. Essa ação vale para qualquer programa, né? Esse ciclo entre CPU e entrada e saída. Acontece que existem alguns programas que usam mais CPU, de uma forma mais intensa, e tem alguns programas que usam I/O de uma maneira mais intensa. Eu gostaria que você fizesse uma pausa no vídeo agora e pensasse em alguns exemplos de programas que dependem bastante da CPU ou programas que dependem bastante de I/O, mas que tem essa característica assim muito marcada, certo? Um programa que usa muita CPU ou um programa que, em lugar disso, faz muita operação de entrada e saída. Pause o vídeo agora. Ok? Vamos para os exemplos, então. Eu vou apresentar um exemplo de cada um. Do lado do I/O burst primeiro, tá? Vou começar por aqui. Exemplo de programa que gasta muito tempo fazendo entrada e saída. A gente acabou de mencionar, é o caso de um editor de textos. Ele gasta mais tempo lá esperando pelo teclado para acontecer alguma coisa do que propriamente na CPU. Vamos dar mais um exemplo de programa que a parte de entrada e saída é muito importante para ele. Poderia ser um servidor HTML. Porque ao invés de ficar fazendo muitos cálculos, principalmente o que esse servidor vai fazer é puxar páginas de um disco rígido e jogar elas para a internet. Ok? Agora, do lado de CPU burst, do lado de rajada de CPU. Exemplo de programa que tem grandes rajadas de CPU. Um aplicativo gráfico qualquer, tá? Um programa de processamento de imagens. Então, vamos colocar aqui. Processamento de imagens ou processamento de vídeo. Se alguma vez você teve que fazer codificação de um vídeo, né? Por exemplo, grava alguma coisa no teu celular e depois faz a edição e empacota isso como um vídeo para colocar no YouTube, alguma coisa assim, você deve ter visto que você precisa de uma CPU muito boa para fazer isso, tá? Então tem muito cálculo envolvido. Então, deixa eu ver aqui um outro exemplo. A gente carrega uma foto de alta resolução em algum processador de vídeo e resolve aplicar um efeito especial, né? Um efeito de envelhecimento na foto ou alguma coisa assim. Se você tomar uma foto de grandes proporções e tentar fazer isso em um computador bem equipado com CPU e memória, e depois você tentar fazer num computador antigo, né, com uma CPU daquelas velhinhas, você vai ver uma diferença grande, tá? Então, o que a gente está tentando fazer aqui é traçar uma divisão
entre programas que pendem mais para uso de CPU e aqueles que dependem mais de entrada e saída. Isso vai gerar para nós uma classificação. A gente costuma dizer assim, existem programas que são limitados por CPU, ou assim, CPU bound. E programas que são limitados por I/O bound. Deixa eu colocar os termos em português também. Então aqui nós temos a rajada seria o CP, né? Unidade Central de Processamento, mas tudo bem. E aqui nós temos a rajada de entrada e saída. Esses são os nossos critérios de medida. Aí aqui nós temos alguns exemplos de programas que usam mais uma coisa ou outra. E agora os termos em português. Então, processo limitado por CPU ou processo limitado por entrada e saída. É fácil compreender essa nomenclatura. Se a gente diz que um processo é limitado por CPU, nós estamos dizendo que a CPU limita esse processo. Como assim a CPU limita esse processo? Se você fornecer mais CPU, o processo vai funcionar melhor. O que está limitando, o que está freando o processo é a CPU. É o caso, então, de qualquer aplicativo que tenha muito cálculo, né? Programas de engenharia. Vamos colocar um outro exemplo aqui, um Octave da vida, que é um clone do MATLAB. Imagina que você está rodando um algoritmo numérico pesado nele. O que vai limitar o progresso desse algoritmo é a CPU. Forneça mais CPU e o programa vai rodar melhor. E de maneira similar, você já entendeu, programas que são limitados por entrada e saída precisam ali de um barramento mais potente, de um periférico mais veloz. É claro que um servidor de HTML, se a gente for rodá-lo usando um disco rígido aí de 5.400 RPM, usando uma plaquinha de rede, né, de 1990, bom, não vai funcionar, né? Vai ser mais típico a gente procurar um HD aí de 10.000 RPM, ou quem sabe tem algum, se não me engano, de 15.000 RPM, você já vai querer espetar 2 ou 3 placas de rede para poder escoar um volume grande de dados, se for o caso, ou seja, entrada e saída que está requerendo mais atenção, tá? Voltei nessa figura aqui para mencionar mais um tópico geral. Nessa dança que os processos estão fazendo aqui, alternando entre CPU, fila de prontos, periféricos, CPU, periférico, etc, etc, existe uma lógica, né? Na verdade é um ciclo, tem uma sequência bem definida aqui, e a gente pode representar isso graficamente, é o que eu vou fazer junto com vocês agora. A gente pode ter um processo que está executando, né? Então lembra, quando o processo está lá na CPU, a gente diz que o estado dele é execução. Conforme nós conversamos, esse processo vai rodar um determinado tempo até ou ele terminar ou ele resolver fazer entrada e saída. Se o processo está fazendo entrada e saída, ele não está executando. Desculpa a frase óbvia, mas é para a gente poder frisar isso aqui. O processo parou de executar? Sim. Então, ele começa a fazer entrada e saída. E nós dizemos que o estado dele deixou de ser estado execução para ser estado entrada e saída. A algum momento, essa entrada e saída vai ser concluída, pelo que nós conversamos, e quando isso acontecer, o processo, lá na nossa figura, né, deixa aqui o periférico e vai para a fila de prontos. Então, o processo está pronto para executar, mas ele não está executando ainda. Então, nós temos mais um estado aqui, que é o estado pronto. E de entrada e saída, a gente vai para lá. E por fim, uma última flecha aqui do nosso diagrama, é uma flecha decidida pelo sistema operacional, que vai pegar um processo lá da fila de prontos e trazer para a execução, tá? A gente tem aqui também processos que terminam
E a gente tem processos que iniciam. Toda vez que um processo inicia, ele vai para a fila de prontos, tá? O processo não vai necessariamente direto para a CPU, né? Ele vai ocupar um lugarzinho lá na fila e um dia ele começa a execução dele. Esse diagrama aqui tem um nome específico, é bom que você conheça. A gente diz que isso aqui é o grafo de estados de um processo. Porque, a princípio, essas são as coisas que podem estar acontecendo na vidinha de um programa lá dentro da máquina. Mais tarde, a gente vai descobrir que existem algumas outras coisas que podem acontecer também, tá? Esse grafo depois vai ser ampliado. Mas, por enquanto, são esses 3 estados que nos interessam para a gente poder falar a respeito do escalonamento. Pronto, a gente venceu uma parte introdutória, digamos assim, e agora é a hora da gente ver em ação um escalonador do sistema operacional. Nós vamos começar estudando o algoritmo mais simples de escalonamento de processos. Lembrando que o que um escalonador de processos faz, volta nessa figura aqui, preste atenção, a tarefa de um escalonador de processos é, quando surge um novo processo pronto, o escalonador tem que decidir em qual posição da fila esse processo vai entrar. A fila naturalmente vai caminhando em direção à CPU, os processos vão sendo executados em sequência. A tarefa do escalonador é, quando chega um processo novo, né, quando um processo se torna pronto, definir em qual local da fila ele vai entrar. Então, vamos aqui para o nosso primeiro escalonador. Vou usar a sigla em inglês para o nome dele, comumente conhecido como FCFS. Isso aqui é a sigla de First Come, First Served. Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro a ser servido. É a fila clássica, se a gente estiver esperando um lanche, né? Você entra lá numa lanchonete, numa sorveteria, as pessoas formam fila. A primeira pessoa que chega na sorveteria é a primeira pessoa que vai receber o sorvete. Pronto, fácil. E o funcionamento do escalonador é completamente intuitivo, né? Muito simples. Como que funciona a hora que você chega na sorveteria? Qual que é a sua posição na fila? A última posição, né? Fila de banco, a gente acaba de chegar no banco, abri a porta, entrei, aonde que eu vou? O último local da fila. E essa é a técnica usada por esse escalonador, a gente pode chamar ele de FIFO também, não é? É a mesma ideia, first in, first out. O processo chega e vai para o final da fila. A gente vai estudar isso agora fazendo assim um pequeno exercício. Eu quero que você faça isso aí. Então eu trouxe uma tabela que a gente vai empregar, tá? Então tá aqui, o nosso escalonador é o FCFS e como que a gente vai estudar esse assunto? A gente vai considerar que tem aí uma série de processos, né? Mantém essa figura lá na sua memória, tem uma série de processos aqui se mexendo, só que esses processos têm tamanhos diferentes, tá? Então tem um processo que quando receber a CPU, deixa eu tentar representar aqui pra gente. Então, volta essa figura, vou fazer uma coisa aqui um pouquinho diferente, tira essas figurinhas, pronto, tá? Então, era uma vez aqui um processo PA e eu estava usando a CPU, muito bem. Vamos fazer aqui tesoura, cola, papel, a gente vai se virando. Vou fazer agora aqui um processo PB. Lembra que a gente falou a respeito de rajada de CPU e rajada de I/O, né? Então, tem alguns programas que entram na CPU e vão executar pouco tempo, meia dúzia de instruções e já vão fazer I/O. Aí, de vez em quando, aparece um programa grandalhão aqui, a hora que ele receber a CPU, vai ficar meia hora rodando na CPU, tá? Depois, atrás desse processo aí, talvez apareça um sujeito assim,
que tem poucas instruções para rodar. E o último da fila, vamos dizer aqui, um sujeito aí de tamanho médio, né? Um tal de processo PD aí de tamanho médio. Tá bem? Nós estamos falando aqui de rajada de CPU. Tudo que nós vamos conversar daqui para frente é rajada de CPU. Ou seja, quanto tempo o processo roda dentro da CPU. Na nossa conversa eu vou falar em segundos porque é mais confortável pensar nessa unidade de tempo. Na verdade, lá dentro da máquina, isso aqui vai ser fração de segundo, né? Nenhum processo fica rodando meia hora. Mas você vai me permitir falar assim só para a conversa ficar um pouco mais intuitiva. O que nós vamos fazer? Nós vamos partir de um conjunto de processos, cada um aí com determinado comprimento, tá? Vai rodar X segundos. E a partir desse exemplo, volta nessa outra figura, a gente vai calcular aquelas métricas, tá? Tempo de resposta e turnaround. O porquê disso? Porque enquanto o sistema operacional está rodando, executando esses programas, o sistema operacional em permanência está coletando estatísticas. O sistema operacional tem que conhecer a vida de cada um desses programas aqui. Então, nós vamos coletar essas estatísticas também. E vamos para o problema que eu proponho para você. Era uma vez aí 5 processos. Processo P0, P1, P2, P3 e P4. Vamos dar nome para esses carinhas aqui. P0, P1, P2, P3, P4. Esses processos têm diferentes durações, como eu estou colocando aqui. Processo P0, por exemplo, o dia que receber a CPU vai rodar durante 4 segundos. Processo P1, quando receber a CPU, é um algoritmo um pouquinho menor, ele roda durante 3 segundos. Processo P2, 2 e assim por diante. Tá? E a gente tem que pensar agora a que horas esses processos vão chegar na fila de prontos. Alguns chegam antes, alguns chegam depois. E esse critério que o FCFS usa para organizar a fila, não é verdade? Que nem na sorveteria, o último entra lá no final. Pois bem, aqui eu dou para vocês a hora de chegada desses processos, tá? O que você vai fazer com isso? Você vai pausar o vídeo e você vai preencher essa tabela aqui. A gente tem que saber exatamente a hora de início de execução, final de execução e essas duas métricas, turnaround e tempo de resposta. Pausa o vídeo e resolve o problema agora. Você pausou o vídeo? Eu espero que sim. Para resolver isso aqui é interessante desenhar, rabiscar, rascunhar, tá? Simplesmente tentar preencher uma tabela com números acaba ficando meio complicado, sobretudo para os próximos algoritmos de escalonamento que nós vamos estudar na sequência. Minimamente eu faria um desenho assim. A gente olha para a tabela, estamos interessados nesse algoritmo que na verdade é um FIFO, e eu penso assim, qual é o primeiro processo a chegar? Bom, é o processo P0, a hora de chegada dele é 0. Então, eu acho que eu faria um desenho assim, está aqui o processo P0, né? Ele chegou e ele roda durante 4 segundos. Então, algo mais ou menos assim, ele vai do 0 até o 4. As coisas começam aqui. Depois do processo P0, enquanto ele está rodando na CPU, chegou o processo P1. Só que, veja, o processo P1 vai ter que esperar o processo P0 rodar, não é verdade? Então, mesmo que o processo P1 chegue, vamos fazer uma linha de tempo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Examinando a nossa tabela, mesmo que ela diga que o processo P1 tem hora de chegada 2, quando esse processo P1 chega nesse momento 2, ele se depara com uma surpresa. Nossa, eu cheguei aqui no computador, né, para executar, mas tem alguém que já está rodando na CPU. Então eu não tenho alternativa, eu vou ter que ficar atrás dele esperando. Tá? Alguém chegou antes na sorveteria. Quando é que o processo P1 vai poder rodar? Depois do processo P0. Então, o processo P1 vem aqui. A duração dele é 3 unidades de tempo, então 4, 5 e 6. Ele vem aqui até o 7. Vamos fazer assim.
e terminou o processo P1, né? A gente vai seguir o mesmo raciocínio para os demais processos. Processo P2, hora de chegada do processo P2, 3 segundos. A hora que o processo chegar, ele vai encontrar o P0 ainda rodando e o P1 que já entrou na fila também, não é isso? Então o P2 vai rodar lá na frente. A gente vai ter uma cadeia de processos, um atrás do outro, tá? Tem uma outra maneira de desenhar também, eu vou fazer ela aqui. A gente pode fazer desse jeito. Então, ainda com os dados lá da tabela, vamos fazer assim, vou lá. Processo P0 chega na hora 0. Eu vou anotar isso dessa maneira. Processo P1 chega na hora 2. Então, vou anotar isso aqui. Processo P2 chega na hora 3. Um pouquinho depois temos o processo P3, né? E o P3 chega na hora 4, tá bom? E assim por diante. Vamos começar já a simulação aqui. O processo P0 foi o primeiro que chegou aqui na história e ele já começa a executar, tá bem? Ele executa durante 4 unidades de tempo. Então ele vai do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4. Vou representar assim. Esse retângulo vermelho foi a execução do processo P0. Enquanto isso, enquanto o processo P0 estava em execução, o P2 teve que ficar aguardando na fila. O processo P3 também chegou na fila, lembra da fila da sorveteria? Ele chega lá atrás, e chega o processo P4 também, um atrás do outro nessa fila. Na hora que o processo P0 for embora, o processo P2 pode rodar. O processo P2 começa a execução dele aqui, então, no momento 4. Perdão, é processo P1. Vamos mudar aqui. P1, P2, P3. Então, pronto. Processo P1, duração de 3 segundos, né? O P0 foi embora, vez do P1. E o P1 vai rodar 3 segundos. Então, do 4 até o 5, do 5 até o 6, do 6 até o 7... Vá lá e termina aqui a execução do processo P1. Enquanto isso estava acontecendo, o processo P2 ficou na fila aguardando. E a mesma coisa aconteceu com o processo P3. E a gente ainda tem o processo P4, hein, que chegou lá no momento 5 e que eu não coloquei aqui no diagrama. Então, pronto, faz de novo uma pausa no vídeo, né? Siga esse exemplo aí e eu quero que você preencha todas as informações dessa tabela. Espero que você tenha feito a pausa aí, porque a hora que eu remover o relógio da tela, você vai ver a resposta ao problema. Ela está aqui. Eu espero que você tenha chegado a esse resultado, então. Aqui na tabela nós temos hora de início e fim de cada processo, o cálculo de turnaround e o cálculo de tempo de resposta, tá? Se alguma coisa não bateu, volta atrás e refaça esse problema. Agora aqui na sequência, a gente vai pensar em um outro algoritmo de escalonamento. O nosso primeiro algoritmo examinado, o FCFS, é bastante simples. A implementação dele lá dentro do sistema requer tão somente uma fila, né? A gente programa isso ligeirinho. E esse algoritmo é utilizado na prática, tá? Mas ele não é utilizado sozinho. A gente usa uma composição de ideias. De maneira semelhante, como eu tinha falado sobre os mecanismos de substituição de páginas, em que na implementação de verdade de um algoritmo de substituição de páginas, a gente parte de um daqueles algoritmos ou daquelas ideias assim standard, clássicas, né, que a gente tira de um livro, mas tem que incluir mais informação depois, né? A gente sai daí do terreno didático, que é aqui onde a gente está estudando ideias gerais, e parte para a implementação em que tem mais coisas a tratar. Pois bem, o algoritmo FCFS que nós acabamos de examinar é usado na prática, mas tem outras variantes, né? Tem outras coisas aí para a gente considerar. O próximo algoritmo
que a gente vai estudar agora é um sujeito conhecido como SJF. Isso aqui é a sigla para, vamos lá, Shortest Job First. O que seria isso aqui? Job é tarefa, né? Ficou assim tradicional o nome do algoritmo, mas entenda aqui que é um processo, enfim, um aplicativo que está rodando. E a gente vai colocar primeiro na fila aqueles programas que são curtinhos, tá? Então, volta aqui nessa ilustração, você deve recordar, quando a gente estava trabalhando com FCFS, os novos processos iam chegando e sendo colocados ao final da fila. No caso do SJF, não vai ser assim, né? Se eu tiver uma situação como essa representada aqui, e chegar um processo como o PD, tá? Você nota que o PD é ligeiramente menor do que o processo que está lá na fila, o PB. No algoritmo FIFO, a gente jogaria ele para o final, né? Mas nesse novo algoritmo, SJF, o que vai acontecer é que esse sujeito dá um passinho para trás e o PD ganha o topo da fila e o início. Se na sequência chega um outro processo menor ainda, por exemplo, esse tal processo PC aqui, ele vai para o início da fila. Então, todo mundo, né, abre um espaço e o PC ocupa a primeira posição. Feito? Então, o nome desse algoritmo é SJF, Shortest Job First. E, novamente, eu tenho aqui um problema para você resolver. Eu fiz ele bem pequenininho, é só isso aqui, tá? 3 processinhos apenas para você pensar no funcionamento. Pausa o vídeo agora e resolve o problema. Fez a pausa? Espero que sim. Eu vou resolver junto com você. É importante nós compararmos resultado, tá? Você simplesmente vê o resultado pronto não tem o mesmo efeito para compreender a matéria e para você fixar a matéria, tá? Vê só um resultado pronto, então você não vai passar assim por uma confirmação daquilo que você pensou, ou inversamente, se você fez algo errado, você vai ter a surpresa de ver que você pensou errado, tá? E essa surpresa é muito importante quando a gente está aprendendo alguma coisa. E, bom, eu vou mostrar a resposta, vou construir a resposta. Esse aqui é o início. Pela nossa tabela, os processos chegam nas horas de chegada. Chegam nas horas de chegada foi ótimo, mas enfim, 0, 1 e 2. E foi isso que eu representei. Hora 0, hora 1, hora 2. O processo P0 é o primeiro que chegou na sorveteria, digamos assim, ele é atendido de cara, tá? Tá rodando na CPU. Os outros dois vão ter que amargar um tempo parados aqui. Quando a gente chega nesse momento 4, é hora de decidir, só que daí a fila já está organizada, né? Entre P1 e P2, olhando aqui pela duração deles, nós descobrimos que o processo P2 vai na frente na fila. Afinal de contas, a duração do 2 é menor do que... Perdão, o processo 2 tem uma duração de 2, que é menor do que o processo 1. Pronto. Então, o processo 2 vai rodar primeiro, feito? Vou lá, ele vai rodar durante 2 unidades de tempo, 2 segundos, por assim dizer. Conclui a execução dele. Enquanto isso, o P1 continua na fila esperando. Apesar do P1 ter chegado antes, né, ele perdeu a vez para P2. Finalmente o P1 vai rodar e ele vai fazer isso durante 3 unidades de tempo. 6 até o 7, 7 até o 8, 8 até o 9. E aqui ele conclui a execução dele. Pronto, nosso diagrama fica uma coisa mais ou menos assim. E você deve ter chego a essa resposta aqui. Tá bom?